Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui para falar para vocês sobre o Evangelho de Cristo. E hoje, meus irmãos, estarei falando uma palavra que é bastante famosa para vocês, que está localizada no capítulo 9, no seu versículo 14 de Apocalipse, que fala acerca das trombetas que serão soadas no dia do fim do mundo, do Apocalipse. E bem, eu vou estar lendo aqui e explicando para vocês o contexto da palavra. Aqui no versículo 14 do capítulo 9 de Apocalipse fala bem assim: a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E, meus irmãos, o que esta palavra está querendo aqui nos dizer é que aqui, nesse contexto, João, ele tinha ouvido uma voz aqui que diz na palavra, que diz que o título é A Sexta Trombeta, que diz bem assim: e tocou o sexto anjo a trombeta, no caso aqui é o versículo 13, a sexta trombeta, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ou seja, a partir dessa voz, que não sabemos quem é, pode ser até Deus, mas não sabemos, aqui nessa voz, os 4 anjos que estavam preparados desde o início do mundo, lá perto do grande rio Eufrates, eles foram liberados para matar a terça parte da humanidade aqui, como está escrito no livro. Que fala que a terça parte da raça humana foi dizimada por esses anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. E fala aqui também que o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E diz aqui também, e ouvi o número deles. E bem, meus irmãos, aqui nesta palavra fala acerca de como será o Apocalipse e como serão as trombetas. Aqui no caso é a sexta trombeta. E fala acerca das pragas que vêm no Apocalipse quando Jesus voltar. E será o dia do Senhor. Ou seja, meus irmãos, aqui nesta palavra nos revela acerca da misericórdia de Deus que Ele tem conosco. E as pessoas podem olhar para isso e falar: como é que é uma misericórdia, sendo que simplesmente Deus vai mandar 4 anjos e 200 milhões de soldados de anjos matar mais de um terço da humanidade? Isso é uma forma de misericórdia, porque Deus ele matou simplesmente um terço, e ainda é como se fosse uma chance de Deus dar a esses homens para eles se arrependerem. E bem, aqui no versículo 20 e no versículo 21 fala bem assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Apesar de Deus demonstrar sua glória, a partir desses fatos e de tudo que vai ocorrer nessa época, o homem mesmo assim que não se arrependeu dos seus pecados e continuou com o coração endurecido e orgulhoso. Ou seja, meus irmãos, nós percebemos que o homem, ele tem a escolha de seguir a Cristo ou simplesmente seguir ao diabo. E, meus irmãos, a maioria das pessoas querem seguir uma vida de momento, querem simplesmente satisfazer suas vontades da carne e serem submissas à sua vontade, e não fazer o contrário, que é fazer sua vontade ser submissa a você. E o que é fazer sua vontade ser submissa a você? É simplesmente você ter controle do que você vai fazer. Simplesmente, vamos pensar assim, você dizer: hoje eu quero ir numa festa. Se você dizer não, isso vai me trazer muitas graves consequências. Ou até o Espírito Santo fala isso. Porque o Espírito Santo, ele sabe, o Espírito Santo é Deus. Ele sabe, ele vê o futuro, ele vê tudo. E quando vem aquele incômodo de você fazer algo errado, é porque o Espírito Santo te dizendo que você não fazer. E se não é para fazer, não faz. Porque se você for, você provavelmente vai quebrar a cara e, infelizmente, vai pagar as consequências de não ter ouvido o Espírito Santo de Deus. E bem, meus irmãos, como eu estou falando aqui acerca do Apocalipse, não estou falando isso para assustar ninguém, e sim para confortá-lo, meus irmãos. Pois quem buscar a Jesus Cristo agora, buscar de todo o coração, com o coração quebrantado mesmo, todo cheio de pecado e sujo, quem fizer isso será salvo. Eu não estou falando para você simplesmente fazer uma oração pequena, uma oração que você simplesmente está, vamos dizer assim, que você vai, eu vou mudar, e depois vai lá e peca de novo. E depois vai, ora de novo, pede perdão,
e peca de novo. Meus irmãos, arrependimento não é sobre só ficar triste e chorar. Arrependimento é mudança, meus irmãos. E por isso nós devemos orar, jejuar, ler a palavra de Deus, buscar o evangelho, espalhar o evangelho para alcançar mais irmãos. E assim nós alcançamos a redenção que está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele veio para sacrificar por nós, para que tenhamos contato com Deus diretamente. Ou seja, meus irmãos, nós agora somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, não precisam mais de tabernáculo nem de nada, nem sequer de sacerdote para oferecer sacrifícios. Ou seja, nós somos quem fazemos sacrifício agora. Nós que somos o templo. Ou seja, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem gastado o seu tempo, o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, com dopamina barata em TikTok, em pornografia, em coisas ruins? Ou você tem gastado o seu tempo com o seu templo, com coisas boas como ouvir louvor, escutar a palavra de Deus, ir à igreja, ler, orar com o Senhor, falar com o Senhor? E bem, meus irmãos, nós devemos buscar Jesus Cristo não como um peso, com religiosidade, e sim como se ele fosse um pai que está te ajudando no seu dia a dia, para você cumprir um propósito que Deus tem na sua vida e um chamado que ele tem na sua vida, meu irmão. E por isso, meus irmãos, busquem Jesus Cristo. Só peço isso a vocês, encarecidamente. Por favor, busquem Jesus Cristo, porque eu sei que parece difícil, e eu falando aqui parece muito fácil simplesmente falar, busca Jesus Cristo e viva uma vida santa. Não, claramente que não é fácil. Jesus falou que não seria fácil. Seria totalmente difícil, porque ele falou que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, meus irmãos, a partir desse momento, nós sabemos que a jornada com Jesus não é fácil, mas a coroa da vida aqui está no final de tudo. Quem perseverar até o fim de tudo vai estar lá esperando por essa pessoa. E você será muito bem recebido se você buscar a Jesus Cristo e perseverar até o fim. Não negar o nome de Jesus, falar do Evangelho, mesmo que te julguem, mesmo se você for envergonhado, porque Jesus fala que quem foi envergonhado aqui na terra será exaltado no céu. E quem se envergonhar do nome de Jesus Cristo aqui na terra será envergonhado no céu. Ou seja, meus irmãos, devemos buscar a Jesus Cristo e falar dele o tempo todo, mesmo que pareça difícil. Quando Deus te chamar para um chamado, não recuse. Porque Deus, quando ele tem um chamado, ele também tem uma promessa. E essa promessa é de coisas boas e extraordinárias, meus irmãos. Então, meus irmãos, busquem a Jesus Cristo com o máximo que vocês podem, começando com um pequeno mesmo. Uma oração de 5 minutos falando com Deus, sendo sincero, esperando, quando você for orar, você ora falando o que você quer, o que você é grato e o porquê você está triste, você pedindo perdão, e você assim espera uma resposta, fica calado pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos, sem contar nada, só fica esperando a resposta de Deus, sinceramente. E depois faz um jejum de 30 minutos, lê um pouco, pelo menos um capítulo ou dois, fala do Evangelho de Cristo para os seus amigos, sua família e todos que você conhece, e assim, ou no seu trabalho mesmo, fala do Evangelho em qualquer lugar, onde plantar a planta dos vossos pés, falando de Cristo. E bem, meus irmãos, com essa palavra que eu trouxe aqui hoje não foi para assustar vocês, e sim para falar que quem recusar a Cristo e quiser viver das suas próprias vontades vai ter que passar pelo Apocalipse. Eu não estou falando isso como se fosse para assustar ninguém, não, é literalmente a verdade. Quem não buscar a Jesus Cristo vai ouvir aquela frase que é a pior frase que todo ser humano pode ouvir: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. É a pior frase que todo ser humano pode ouvir, não importa, e vocês podem comparar com o que quiser. Porque do que adianta, você pode tomar um fora de uma mulher, você pode perder o trabalho, você pode perder tudo na vida, mas se você tiver a salvação de Deus, isso já é o suficiente para a sua vida. Porque se você tiver tudo hoje, perder tudo hoje e tiver a salvação de Deus e morrer, você vai para o céu. Agora, se você pode ter tudo na terra, perder tudo na terra e não ter salvação, então você já perdeu praticamente tudo mesmo, que era Jesus. Porque todos os materiais, tudo que existe aqui na terra é passageiro. E tudo que existe no céu não se passa, porque Deus falou que as suas palavras não passarão. E nós viveremos na nova terra e na nova Jerusalém. E, meus irmãos, muito obrigado por ter visto esse vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês. E busquem Jesus Cristo, meu irmão, pois Ele está voltando e Ele quer o seu coração. Ele te quer ainda. Você acha que Jesus Cristo não voltou porque simplesmente Ele não quis? Porque, literalmente, só o Pai sabe quando Jesus vai voltar. Nem o próprio Jesus sabe quando Ele vai voltar. Ou seja, meus irmãos, busquem Jesus Cristo com sinceridade, não como se fosse algo pesado, porque o jugo de Jesus é leve e o seu fardo também é leve, como ele disse. Não é nada pesado. Busquem Jesus Cristo
como se fosse a última vez hoje, porque não sabemos do amanhã. E não faça isso de forma desesperada. Faça isso com amor a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele foi para a cruz, não foi para ver você pecando, foi para ver você saindo desse pecado, e ele te ama, ele só quer o seu bem. Então, todas as provas que você passar é para o seu bem. E até o próximo vídeo, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês.